Bergen-Belsen foi um notório campo de concentração alemão e mais tarde um campo de prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Foi usado principalmente para internar prisioneiros de várias nacionalidades e é famoso pelas condições horríveis e pelas mortes em massa que ali ocorreram. O campo foi libertado pelas forças britânicas em abril de 1945. As guardas femininas de Bergen-Belsen, como outros campos de concentração, faziam parte do aparato alemão responsável pela execução das atrocidades. Algumas destas guardas estiveram envolvidas em maus tratos, abusos e, em alguns casos, no assassinato de prisioneiros. No entanto, é importante notar que nem todas as guardas de Bergen-Belsen estavam diretamente envolvidas em tais atividades e o nível do seu desenvolvimento variava. Alguns podem ter sido coagidos ou forçados a assumir os seus papéis, enquanto outros podem ter participado voluntariamente, e após a libertação do campo, muitos desses guardas foram presos e enfrentaram consequências legais pelas suas ações. O processo legal do pós-guerra, conhecido como julgamentos de Nuremberg, responsabilizou muitos indivíduos por seus papéis nos crimes de guerra, incluindo as mulheres, e vários deles foram julgados e condenados pelo seu envolvimento nas atrocidades de Bergen-Belsen. Alguns foram condenados a penas de prisão e alguns receberam a pena de morte. Estes julgamentos visavam trazer justiça e responsabilização pelos crimes hediondos cometidos durante o Holocausto. Os detalhes exatos das execuções ou das consequências legais para cada guarda exigiriam uma investigação mais específica sobre casos e registros individuais da época. A história de Bergen-Belsen e das pessoas envolvidas nas suas operações é uma parte sombria e trágica da história da Segunda Guerra Mundial, servindo como um lembrete dos horrores do Holocausto e da importância de preservar a memória daqueles que sofreram e morreram durante este período escuro. O número de mortos no campo de concentração de Bergen-Belsen durante a Segunda Guerra Mundial foi tragicamente elevado. Bergen-Belsen foi inicialmente estabelecido como um campo de prisioneiros de guerra para prisioneiros soviéticos e franceses em 1940. Mais tarde, se tornou um campo de concentração em 1943. E sua população incluía a mistura de prisioneiros judeus, políticos e outros, e as condições do campo deterioravam-se rapidamente, levando a uma perda significativa de vidas, especialmente nos meses finais da guerra. O número exatos relativos ao número de mortos são difíceis de determinar devido ao caos e à falta de registros no campo, mas estima-se que dezenas de milhares de prisioneiros morreram em Bergen-Belsen. A maioria das mortes foram causadas pela desnutrição, doenças e condições de vida horríveis, bem como pelas consequências de trabalho forçado e de experiências médicas. O campo foi libertado pelas forças britânicas em 15 de abril de 1945 e quando chegaram lá, encontraram milhares de prisioneiros doentes e as condições eram tão terríveis que muitos morreram mesmo após a libertação. O número exato de mortes poderá nunca ser conhecido com certeza, mas serve como uma lembrança trágica dos horrores do Holocausto e da desumanidade do regime alemão. Houve várias mulheres guardas em Bergen-Belsen que foram julgadas e, em alguns casos, executadas pelos seus papéis nas atrocidades do campo. É importante observar que havia muitos indivíduos envolvidos e cada detalhe específico sobre cada caso pode estar disponíveis em registros históricos e arquivos. Mas algumas das guardas mais conhecidas são que enfrentaram as consequências legais por suas ações em Bergen-Belsen, e elas são: Irma Grace foi uma das guardas femininas mais notórias de Bergen-Belsen. Ela foi condenada por crimes de guerra e crimes contra a humanidade e executada por enforcamento em dezembro de 1945. Elisabeth Falkenrath era outra guarda feminina em Bergen-Belsen. Ela também foi condenada por crimes de guerra e crimes contra a humanidade e executada em dezembro de 1945, junto com Irma Grace. E Anna Bormann, guarda em Bergen-Belsen, também foi condenada por crimes de guerra e crimes contra a humanidade e executada em dezembro de 1945.
Herta Ellert era auxiliar da SS e serviu em Bergen-Belsen. Ela foi presa após a libertação do campo e posteriormente condenada por crimes de guerra, mas no entanto, ela foi condenada à prisão em vez de execução. Irene Harschke, juntamente com outras guardas em Bergen-Belsen, foi presa após a libertação do campo pelas forças britânicas em abril de 1945. Após a guerra, foi julgada e condenada por crimes de guerra e crimes contra a humanidade e executada. Gerda Stenhoff esteve envolvida no tratamento brutal e abuso de prisioneiros e foi acusada de participar em várias atrocidades. Ela foi julgada por um tribunal polaco por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ela foi considerada culpada e condenada à morte por enforcamento em dezembro de 1946. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.